O capítulo 49 do livro de Gênesis é um momento significativo na narrativa bíblica, pois apresenta as últimas palavras de Jacó, o patriarca de Israel, aos seus filhos antes de sua morte. Nessa passagem, Jacó profetiza e abençoa cada um de seus filhos, revelando o que o futuro reservaria para cada tribo de Israel. As palavras de Jacó carregam um tom profético, apontando para o destino e o caráter de cada um de seus filhos. Gênesis 49, versículos de 1 a 33. Jacó abençoa os filhos. Então Jacó chamou seus filhos e disse: Ajuntem-se a meu lado para que eu lhes diga o que lhes acontecerá nos dias que virão. Reúnam-se para ouvir, filhos de Jacó. Ouçam o que diz Israel, seu pai. Rúben, você é meu primogênito, minha força, o primeiro sinal do meu vigor, superior em honra, superior em poder, turbulento como as águas. Já não será superior. Porque você subiu à cama de seu pai, ao meu leito, e o desonrou. Simeão e Levi são irmãos. Suas espadas são armas de violência. Que eu não entre no conselho deles, nem participe da sua assembleia. Porque em sua ira mataram homens, e a seu bel prazer aleijaram bois, cortando-lhes o tendão. Maldita seja a sua ira, tão tremenda, e a sua fúria, tão cruel. Eu os dividirei pelas terras de Jacó, e os dispersarei em Israel. Judá, seus irmãos o louvarão. Sua mão estará sobre o pescoço dos seus inimigos. Os filhos de seu pai se curvarão diante de você. Judá é um leão novo. Você vem subindo, filho meu, depois de matar a presa. Como um leão, ele se assenta e deita-se como uma leoa. Quem tem coragem de acordá-lo? O cetro não se apartará de Judá, nem o bastão de comando de seus descendentes, até que venha aquele a quem ele pertence, e a ele as nações obedecerão. Ele amarrará seu jumento a uma videira, e o seu jumentinho ao ramo mais seleto. Lavará no vinho as suas roupas, no sangue das uvas as suas vestimentas. Seus olhos serão mais escuros que o vinho, seus dentes, mais brancos que o leite. Zebulon morará à beira-mar, e se tornará um porto para os navios. Suas fronteiras se estenderão até Sidom. Issacar é um jumento forte, deitado entre as suas cargas. Quando ele perceber como é bom o seu lugar de repouso, e como é aprazível a sua terra, curvará seus ombros ao fardo, e se submeterá a trabalhos forçados. Dan defenderá o direito do seu povo, como qualquer das tribos de Israel. Dan será uma serpente à beira da estrada, uma víbora à margem do caminho, que morde o calcanhar do cavalo e faz cair de costas o seu cavaleiro. Ó Senhor, eu espero a tua libertação. Gade será atacado por um bando, mas é ele que o atacará e o perseguirá. A mesa de Asser será farta. Ele oferecerá manjares de rei. Naftali é uma gazela solta, que por isso faz festa. José é uma árvore frutífera à beira de uma fonte, cujos galhos passam por cima do muro. Com rancor arqueiros o atacaram, atirando-lhe flechas com hostilidade. Mas o seu arco permaneceu firme. Os seus braços continuaram fortes, ágeis para atirar. Pela mão do poderoso de Jacó, pelo nome do pastor, a rocha de Israel, pelo Deus de seu pai, que ajuda você, o Todo-Poderoso, que o abençoa.
com bênçãos dos altos céus, bênçãos das profundezas, bênçãos da fertilidade e da fartura. As bênçãos de seu Pai são superiores. As bênçãos dos montes antigos. As delícias das colinas eternas. Que todas essas bênçãos repousem sobre a cabeça de José, sobre a fronte daquele que foi separado de entre os seus irmãos. Benjamim é um lobo predador. Pela manhã devora a presa, e à tarde divide o despojo. A morte de Jacó. São esses os que formaram as 12 tribos de Israel, e foi isso que seu pai lhes disse, ao abençoá-los, dando a cada um a bênção que lhe pertencia. A seguir, Jacó deu-lhes estas instruções: estou para ser reunido aos meus antepassados. Sepultem-me junto aos meus pais na caverna do campo de Efron, o Hitita. Na caverna do campo de Macela, perto de Manre, em Canaã, campo que Abraão comprou de Efron, o Hitita, como propriedade para a sepultura. Ali foram sepultados Abraão e Sara, sua mulher, e Isaque e Rebeca, sua mulher. Ali também sepultei Lia. Tanto o campo como a caverna que nele está foram comprados dos hititas. Ao acabar de dar essas instruções a seus filhos, Jacó deitou-se, expirou e foi reunido aos seus antepassados. Oração. Amado Pai Celestial, dirijo-me a Ti com humildade e gratidão em meu coração, buscando a Tua orientação e bênção ao refletir sobre as palavras do capítulo 49 do livro de Gênesis. Reconheço que Tu és o Criador de todas as coisas e que o Teu plano para a humanidade está presente desde o princípio dos tempos. Senhor, neste momento, peço que me concedas sabedoria e entendimento para compreender a mensagem contida nesta passagem. Que Tu ilumines minha mente e coração, revelando os ensinamentos e as promessas presentes nas palavras de Jacó a seus filhos. Pai amoroso, peço que abençoes cada pessoa que lê ou ouve esta oração, para que possamos aplicar as lições contidas em Gênesis 49 em nossas próprias vidas. Que cada um de nós reconheça a importância de honrar e respeitar nossos pais, familiares e líderes, bem como de agir com integridade e justiça em todos os aspectos de nossas vidas. Senhor, que as palavras de Jacó nos lembrem da Tua fidelidade e da promessa de um Salvador vindouro, que traria salvação e redenção ao mundo. Ajuda-nos a confiar em Ti, mesmo quando enfrentarmos adversidades ou desafios, e a reconhecer que Tu tens um propósito maior em todas as circunstâncias. Pai, peço que Tu abençoes cada uma das tribos mencionadas no capítulo 49 de Gênesis. Derrama Tuas bênçãos sobre eles, dando-lhes proteção, prosperidade e paz. Que Tu cumpras as promessas feitas a cada tribo, de acordo com o Teu plano perfeito. Além disso, Senhor, peço que apliques as lições de Gênesis 49 em nossa vida coletiva, como nação e como comunidade global. Que possamos aprender a valorizar a diversidade e a importância de cada pessoa e tribo, trabalhando juntos em harmonia para alcançar um mundo mais justo, amoroso e pacífico. Senhor, eu Te agradeço por esta oportunidade de me aproximar de Ti e refletir sobre as palavras sagradas de Gênesis 49. Oro para que Tu continues a nos guiar e abençoar, concedendo-nos a graça de viver de acordo com a Tua vontade em todas as áreas de nossas vidas. Em nome de Jesus, o nosso Salvador e Senhor, eu oro. Amém.